Olá a todos, eu sou o professor Kelser e nessa videoaula vou mostrar alguns exemplos de modelagem de problemas em física. Serão 4 exemplos, 2 exemplos demonstrados por meio de modelagem de curvas e outros 2 exemplos através de equações diferenciais ordinárias. E serão demonstrados 2 formas de resolução, de solução analítica e numérica. E ambos os problemas serão solucionados por meio do Microsoft Excel com suas ferramentas para modelagem e soluções numéricas e analíticas. Então vamos lá. O primeiro problema então, relacionado à eletricidade. Então, temos 3 pilhas de 1,5 volts e gostaríamos de saber qual das pilhas está mais carregada. Mas, ao medir a tensão com o circuito aberto, a tensão continua 1,5 volts. Como isso pode ser feito? Então, este problema é um problema de eletricidade clássico e envolve o conhecimento da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff. Aqui nós temos uma representação esquemática do circuito elétrico. Então nós temos aqui a pilha ou gerador eletroquímico e de forma associada uma resistência externa. Então a gente sabe que ao utilizar uma pilha a carga vai reduzindo e fisicamente o processo de reduzir a carga da pilha seria aumentar a resistência interna. Então nesse circuito nós temos aqui uma força eletromotriz, a resistência interna e aqui tracejado demonstrando a pilha, o gerador eletroquímico. E podemos associar aí um resistor externo para justamente avaliar a carga da pilha e a resistência interna. Então o R maiúsculo é o resistor externo, Epsilon é a força eletromotriz e R minúsculo é a resistência interna. E a corrente do circuito, V, a tensão nos polos da pilha. Então esse esquema ele pode ser ilustrado através da seguinte equação. Então a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela corrente. Essa é a equação de gerador. E plotando essa equação num gráfico, nós vamos ter uma função do primeiro grau. Então, a proposta então seria avaliar essas pilhas aí por meio desta equação. Então, para compararmos a resistência interna de cada pilha, podemos associar um potenciômetro ao circuito, que não foi demonstrado anteriormente, que é um resistor variável. Ou seja, podemos mudar variar a corrente que passa no circuito e assim obter uma tabela com valores de acordo com a tensão em cada pilha. Essa tabela está ilustrada nesse slide. Então nós temos as 3 pilhas com uma tensão de 1,5 volts com o circuito aberto, ou seja, sem corrente circulando. E ao variarmos a resistência no potenciômetro, nós podemos aí obter valores diferentes de corrente e suas respectivas tensões de cada pilha. E analisando esses dados num gráfico de dispersão, nós conseguimos aí comparar com a equação do gerador eletroquímico e avaliar qual pilha realmente tem mais carga. Então vamos a uma planilha do Microsoft Excel, já previamente montada. Então nós temos aqui a tabela fornecida anteriormente, a equação do gerador e aqui o circuito mostrando o esquema da pilha e de uma resistência, que no caso está fixa, mas a gente pode fazer um resistor variável, né, um potenciômetro e fazer melhor essa experiência. Então basicamente nós podemos aqui marcar essas 2 colunas, inserir e no gráfico de dispersão, que vai relacionar a coluna X sendo a corrente e a coluna
da tensão A seria o eixo Y. Podemos fazer alongar aqui os dados avaliados e plotar todos no mesmo gráfico. Então nós temos esse gráfico com os dados de dispersão da pilha A, B e C. Tá, vamos tirar essas linhas horizontais. Nós podemos também dar nome aqui ao eixo Y, ao eixo Y, ao eixo X. Então, colocamos aqui no título dos eixos. Né? Então, aqui nós temos a corrente elétrica em amperes, ok? E no eixo Y nós temos a tensão em volts. Podemos também colocar, adicionar aqui nessa legenda esses dados corretamente, né? Então podemos colocar aqui que isso aqui é a pilha A, esta é a pilha B e esta é a pilha C. Ok. Então, na legenda do gráfico, agora vamos adicionar uma linha de tendência, fazer uma regressão linear. Tá? O software faz isso para a gente, então clicamos aqui e adicionar linha de tendência. Podemos escolher o formato dessa linha, então pode ser exponencial, linear, logarítmica, polinomial, potência ou média móvel. No nosso caso sabemos que é uma reta, então linear. Adicionamos aqui exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R², que seria o valor da correlação, né, a aproximação desses pontos à reta. E podemos fechar. Então essa aqui é a equação, né, da pilha A. Desculpa, essa aqui é a pilha C, né, com o valor de R². Vamos fazer nas outras duas, então. Aqui a pilha A, da mesma forma, adicionar a linha de tendência, linear, vamos adicionar a equação e R². E na pilha C, adicionar a linha de tendência, linear, equação e R². Então aqui nós temos a equação para as três pilhas, né? E essa equação, ela é a mesma equação do gerador, né? Então nós temos uma expressão que mostra a tensão no eixo Y em função do eixo X, que é a corrente elétrica, né? Então o coeficiente angular da reta é o valor de R, né? Uma reta que decresce, então é negativo. E nós podemos observar aqui então que a pilha A, que é azul, ela possui uma resistência interna de aproximadamente 0,87 ohms. A pilha B, uma resistência interna de menos 0,47 ohms, porque é negativo, coeficiente angular. E a pilha C apresenta uma resistência de 1,02 ohms. Então podemos observar com esse experimento, com essa modelagem de curvas, que a pilha C realmente é a pilha que possui uma maior resistência, né? Então é uma pilha que tem uma inclinação maior aqui o gráfico, né? O maior coeficiente angular em módulo, e ela apresenta uma resistência interna maior, ou seja, é uma pilha que já está mais descarregada e possui pouca carga. Então dessa forma nós conseguimos avaliar a resistência interna de uma pilha por meio de uma modelagem de curvas. Ok. Voltando para os nossos slides, então, a primeira modelagem seria essa. A segunda modelagem de curvas proposta seria avaliar a idade do universo. Então, como pode ser feito isso? Então, nós pegamos o exemplo de Hubble, né, década de 29. Hubble ele mediu as distâncias das galáxias usando estrelas cefeidas, que são pulsares, que tem um período constante, e se consegue avaliar através desse período e da luminosidade, se consegue avaliar a distância desta galáxia. Ele mediu a velocidade do afastamento das galáxias pelo efeito Doppler,
da luz, e relacionou essas duas variáveis, a distância e a velocidade das galáxias, e obteve uma relação entre essas variáveis. E essa foi a primeira evidência para a expansão do universo, ou seja, que em um certo momento existia uma massa concentrada e houve uma grande explosão, né, o Big Bang, e a partir desse momento o universo todo está se expandindo. Então vamos pegar esses dados do Hubble. Então nós temos aqui alguns dados, né? Então esses dados foram obtidos nesse endereço. Nós temos aqui então a distância das galáxias, de algumas galáxias. Eu acabei suprimindo o nome das galáxias, mas são galáxias identificadas pela astronomia. E temos a distância em anos-luz. Anos-luz é uma unidade de distância. E a velocidade que elas estão se afastando da luz, né? Então aqui os valores. Da mesma forma, então, num gráfico de dispersão da velocidade em função da distância, realizando uma regressão linear, e obtemos os parâmetros da reta. Então o coeficiente da reta ele tem uma especial importância, que é denominado constante de Hubble. E uma análise dimensional nós conseguimos observar que essa constante de Hubble, o inverso dela, né, a velocidade pela distância, né, a velocidade é comprimento por tempo e a distância é comprimento. E o inverso da constante de Hubble então é tempo. E o significado desse inverso da constante de Hubble seria o tempo de vida do universo. Então vamos ilustrar isso novamente lá na planilha do Excel. Então, no Hubble, aqui temos os dados. Nossos dados aqui são as galáxias, tá? As distâncias em megaparsec. Megaparsec é uma unidade da astronomia, tá? Um parsec corresponde aí a 3,26 anos-luz, e um megaparsec vai corresponder a 3,26 vezes 10 na 6 anos-luz. Tá? O Z é a velocidade, né, da luz velocidade vezes C. Tá? E o C, que é a constante da velocidade da luz, aproximamos com 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, vamos marcar essas duas colunas, da distância em anos-luz e velocidade. Da mesma forma, inserir o gráfico de dispersão. E clicamos aqui, obtemos aqui então os dados da dispersão. Como temos são duas variáveis, eu vou eliminar essa legenda. Vamos colocar esse gráfico aqui ao lado. Aqui. E podemos colocar também a legenda, então escrevendo aqui no eixo X. Então, eixo X seria a distância da galáxia, né? Distância em anos-luz. E no eixo Y nós temos a velocidade, né? Que seria vezes C. Ok. Então adicionamos aqui da mesma forma a linha de tendência, a regressão linear, exibindo a equação no gráfico e o valor de r quadrado. Nós temos então aqui a equação, né, que Hubble obteve. Lembrando então que a constante de Hubble é o coeficiente angular, e o inverso desse coeficiente angular é justamente o tempo de vida do universo. Então, adicionando o coeficiente angular, aqui então é 8 vezes 10 a menos 11. Então, fazendo seu inverso, que é igual a 1 dividido por esse valor, nós teremos um valor aí de 1,25 vezes 10 elevado a 10. Essa unidade aqui corresponde a anos, pois se dividirmos a velocidade aqui, C, por anos-luz, que é C, então teremos uma unidade de 1 sobre anos, e o seu inverso será em anos. Então isso aqui corresponde a 1,25 vezes 10 na 10 anos,
que é o mesmo dizer que é 12,5 bilhões de anos. Seria 12,5 vezes 10 na 9 anos. Então essa é uma estimativa da idade do universo, obtida através de modelagem de curvas. Tá certo? Então aqui são alguns exemplos, dois exemplos de modelagem de curvas, né? Curvas simples, curvas lineares. O Excel também apresenta outras formas, exponenciais, ou logarítmicas, ou polinomiais. Outros softwares também, como MATLAB, fornece outros ajustes e correlações. E o Excel também dispõe de um método que chama Solver, que é um complemento, um suplemento que pode ser adicionado para avaliar qualquer curva. Mas não será o escopo dessa aula. Nessa aula vamos mostrar basicamente essas duas modelagens. Okay? Então, seguindo, nós vamos falar dois exemplos agora de equações diferenciais ordinárias, resolvendo de forma analítica e numérica. Esse exemplo é para demonstrar que algumas equações podem ser resolvidas, mas quando não puderem ser resolvidas, a solução pode ser obtida através de métodos numéricos. Tá? Será demonstrado então como é feito o método numérico, o método de Euler, no Microsoft Excel também. Então, nós temos aqui o exemplo para estimar o tempo de resfriamento do ar quente de um balão, né, um balão de ar quente, enquanto a chama do maçarico é desligada. Então esse é o nosso problema. A equação diferencial que rege esse problema é a lei do resfriamento de Newton, que é essa expressão. Né? Então, aqui a variação da temperatura no tempo, então a redução da temperatura no tempo, é igual a uma constante multiplicado pela temperatura menos a temperatura ambiente. Então, a constante ela pode ser aberta e demonstrada por alguns valores. Então é o coeficiente de troca de calor alfa, da área da superfície S, da massa M e do calor específico C. Tá? Então aqui a constante K. Lembrando que a massa do ar quente, do ar, é densidade vezes volume. Mas a densidade, pela equação de Clapeyron, nós temos lá que é a pressão, a massa molar do gás, a constante universal do gás ideal pela temperatura e vezes o volume. Então aqui temos os valores, né, que estão ilustrados aqui, as constantes, né, que estão ilustradas aqui. E então nós podemos dizer que a constante K equivale a esta expressão aqui. Ok? Aplicando aí na expressão da lei dos resfriamentos de Newton, a constante K, nós temos aqui a constante, e lembrando aí que a área superficial do balão nós podemos considerar como uma esfera, então a área superficial é 4πr² e o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, colocando aqui nessa expressão, nós podemos simplificar e chegar nesta expressão aqui. Observe então que a temperatura, né, possui aqui um efeito importante, já que essa densidade do gás depende da temperatura. Então essa é a expressão que nós vamos utilizar. Usando alguns dados, né, então nós temos aqui a pressão do atmosfera constante, a massa molar do ar ambiente, a constante universal do gás ideal, o raio do balão, o coeficiente de troca de calor do ar, o calor específico do ar seco, pressão constante e a temperatura ambiente. Aplicando então esses valores aqui na equação diferencial, né, nós chegamos nessa expressão final. Tá? Então nós vamos resolver essa expressão de forma analítica e a numérica nós podemos resolver a partir desse ponto já. Mas vamos desmembrar, de resolver essa equação, mostrando que algumas equações podem ser resolvidas, né, com certo trabalho, mas também pode ser demonstrada através de métodos numéricos. Então, resolvendo essa expressão, tá, nós integramos, obtemos esse valor, né. Os cálculos estão detalhados aqui, ok?
E chegamos nessa expressão final com uma constante C, que é a constante da integração. Para chegar obter essa constante C, temos que colocar as condições de contorno. Tá? Então, nas condições de contorno, a condição inicial seria que no tempo zero, no começo, a temperatura do balão era 363 Kelvin. Então, atribuindo esse valor, então no tempo zero, a temperatura é esse valor. Então, quando T é igual a zero, a temperatura é aquele valor lá. Então, essa expressão se reduz a E elevado a C, e aqui a temperatura. Resolvendo essa expressão, chegamos na constante C, e adicionamos na equação e conseguimos finalmente solucionar de forma analítica aquele problema. Então essa é a expressão do balão, a solução analítica. A solução analítica, aqui demonstrada, é numérica. Então a equação diferencial é esta expressão. Nós havíamos chegado anteriormente. Então, de forma numérica, do método de Euler, passo simples, nós podemos resolver então atribuindo aqui o valor inicial, o TK, e o próximo valor TK mais 1 seria a equação diferencial mais vezes o passo temporal, tá? Que é essa expressão aqui. Então, demonstrando na planilha do Excel, já adiantei alguns dados. Então nós temos aqui essa expressão, a solução analítica e a solução numérica. Tá aí algumas constantes aqui. E aqui eu esbocei então o tempo em segundos, a coluna do tempo em segundos. E aqui a resolução analítica, a solução analítica da expressão, que é essa expressão aqui. Tá? E aqui a solução numérica, que é essa expressão aqui. Okay? Então, plotando os gráficos, nós temos, então, inserir, gráfico de dispersão, vou colocar uma linha contínua, agora em vez de colocar pontos, vou colocar uma linha contínua, e vou incluir nesse gráfico a solução numérica também. Então observe que a solução numérica é muito próxima da solução analítica, Nós podemos também adicionar aqui os dados no gráfico, Então temos os dados aqui nesse gráfico. Nós podemos colocar, então, aqui seria o tempo em segundos, ok? E no eixo Y nós temos a temperatura em Kelvin. Tá? A primeira forma aqui é a solução analítica, Então vamos colocar aqui, selecionar dados, e podemos editar aqui, escrever a solução analítica. E o próximo, a solução numérica. Solução numérica. Ok? Então, aqui o gráfico demonstrando isso. Vamos fazer esse exemplo aumentando o passo temporal para avaliar o erro. Então, aqui só para constar no gráfico, constar o resultado, então mais ou menos aqui 298 Kelvin, 240 segundos, aí são 4 minutos, então aproximadamente 4 minutos o balão já teria uma temperatura adequada ao ambiente. Então, agora aumentando o passo temporal, então vamos fazer aqui do lado para avaliar o erro, a diferença entre a solução analítica e numérica com um passo temporal um pouco mais longo. Então vamos colocar aqui o tempo, vamos fazer aí a cada 50 segundos, não de 10 em 10 segundos. Então aqui vamos aumentar até 350 segundos. E eu vou copiar essa expressão aqui, fazendo a devida alteração. Então nós temos aqui, esse aqui valor é o tempo, então eu vou colocar esse tempo aqui, ok? Aqui, quando nós colocamos esse caractere,
né, ele designa que essa célula vai ficar fixa, ok? Então, ok, e só vou pegar os valores. Então, é o mesmo valor que nós chegamos aqui na solução analítica, né, 300 segundos, nesse gráfico não vai, mas até 250 segundos, dos 299 Kelvin, 299, mesmo valor, né? Então agora vamos fazer a solução numérica, né, aqui ao lado. Então nós temos aqui a analítica e a numérica, agora com um passo temporal um pouco maior. Começamos também de 363 Kelvin e vamos pegar essa célula aqui, essa expressão, e vamos copiar lá. Vou copiar aqui a expressão direto, ok? Ela já vai fazer relação com a célula anterior. Então, aqui podemos observar, né, que o erro é um pouco maior, né? Então, inserindo aqui da mesma forma um gráfico de dispersão, uma linha contínua, vamos trazer para cá. Então, um pouco abaixo aqui, para ilustrar os dois gráficos. Então, eu vou apagar aqui a legenda e essas linhas. E nós vamos agora incluir, né, a solução numérica. Observe então que o erro, né, é um erro considerável. Acabei colocando, vamos colocar novamente então editar aqui, essa aqui é a solução analítica. E a 2 é a solução numérica. Ok? E vamos colocar a legenda que acabei apagando. Vamos colocar a legenda aqui no canto superior direito. Aqui. Então observem, solução analítica, né? A solução numérica, um erro considerável. Né? Claro que nós usamos um passo temporal um pouco mais longo. E por isso o erro ficou grande. Mas com um passo curto, observamos aí que é muito próximo à solução analítica e à solução numérica. Ok? Então, para esse caso, nós temos um tempo aí de aproximadamente 4 minutos para o balão resfriar até a temperatura ambiente. E continuando para o nosso último modelo. Então, neste caso, nós vamos avaliar agora qual seria o tempo para despoluir uma lagoa. Tá? Então, aqui escolhemos a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A lagoa tem um volume de 10 bilhões de litros e uma concentração de nitrato de 200 partes por milhão. Tá? Sendo que o limiar de potabilidade é em torno de 10 partes por milhão. E o sistema de filtragem possui uma vazão de 1 milhão de litros por dia. Tá? Alguns dados foram colhidos na rede, né, de acordo com o valor real, e outros dados foram simulados, né, o valor de nitrato aproximado e o valor de potabilidade também. Ok. O sistema de filtragem, esse sistema aqui também foi pego na rede, então é um sistema de peneira viva, uma filtragem que está sendo realizada lá na Lagoa da Pampulha mesmo, tá? Tem um processo aqui de entrada, de retenção, de biofiltro, jardins filtrantes para repor a água novamente. Tá? E o valor da vazão desse fluxo de filtragem é o valor dessa peneira viva mesmo. Então, a equação utilizada para esse fenômeno é a equação de balanço de massa, misturas. Então nós temos aqui a variação da massa, né, no certo tempo, absoluto, é igual a massa de entrada menos a variação da massa de saída. Tá? Observando então que a análise dimensional da variação da massa pelo tempo pode ser ilustrada pelo fluxo ou vazão vezes a concentração do soluto. Observe então que dimensionalmente massa por tempo, né? Aqui então o fluxo seria volume, né, que é L ao cubo por tempo, volume por tempo, e a concentração é massa por volume, né, L ao cubo. Então, cortando aqui, simplificando, nós temos a expressão de massa por tempo. Dimensionalmente está ok. Então, podemos ilustrar essa expressão como a variação da massa pelo tempo é igual ao fluxo vezes a concentração de entrada menos
o fluxo de saída vezes a concentração de saída. Então o fluxo ou a vazão de filtragem é igual de entrada e saída, a peneira viva. Então é em torno aí de 10⁶ litros por dia, tá? E a concentração final, a saída, ela é igual então a 10 partes por milhão, tá? Essa unidade ela pode ser ilustrada como miligrama por litro, tá? Então é o limiar da potabilidade. O volume da lagoa é na ordem de 10⁻10 litros. Então, colocando os dados aqui na equação, né, com as unidades, né, e deixamos aqui a variável m na saída, né, como uma incógnita, ok? Então chegamos nessa expressão, nessa equação diferencial aqui. Resolvendo então analiticamente, né, então essa aqui é um pouco mais complexa a resolução. Então multiplicamos pelo fator de integração, certo? E chegamos nessa expressão, onde essa expressão, multiplicando todos os termos pelo fator integrante, nós conseguimos aí resolver essa expressão, tá? Desta forma, integrando e chegando num resultado onde existe ainda uma constante C a ser definida, ok? Essa constante, da mesma forma, deve ser definida através da condição inicial, né? Então, qual é a condição inicial da lagoa? Que no tempo zero, né, a massa de soluto, ela vai ser, então, o volume da lagoa vezes a concentração, certo? Então o volume da lagoa é 10⁻10 litros e a concentração inicial de soluto, de nitrato, é 200 mg por litro. Então nós temos uma concentração total aí de 2 vezes 10⁻12 miligramas, né, na lagoa. Adicionando esse dado aqui na expressão, então no tempo zero, tá, a massa de soluto total é essa. Então chegamos na constante C e finalmente a expressão geral do fenômeno, solução analítica, certo? Então aqui nós temos solução analítica e a solução numérica. Da mesma forma, então, pelo método de Euler, então nós temos aqui a massa inicial, né, mK, e mK mais 1 seria a equação diferencial vezes o passo temporal, tá, que é essa expressão aqui. Então, resolvendo através na planilha do Excel a solução analítica numérica, nós temos aqui as expressões, né? E aqui o tempo, nosso tempo é em dias, né? O passo temporal foi escolhido como 1000 dias. E aqui a solução analítica, certo? E aqui a solução numérica. Então, fazendo o gráfico dessa expressão, então podemos aqui escolher uma linha, ok? E vamos aqui adicionar ainda o título dos eixos, né? O título horizontal seria o tempo em dias. E o título do eixo vertical é a nossa massa em miligramas, ok? Colocando também nesse gráfico a solução numérica, vemos que é um valor muito próximo, né? Então esse passo temporal, mesmo um passo temporal de 1000 dias, está adequado para essa curva. Avaliando então aqui, podemos ainda colocar nesse gráfico a solução analítica numérica na legenda. Aqui, então, aqui a solução analítica. E aqui a solução numérica. Que podem ser ilustradas pelas curvas azul e vermelha, ok? Avaliando o resultado, né? Em quanto tempo aí chegaria pelo menos a 50 ppm,
né? Então a lagoa estava em 200 ppm de nitrato, o fluxo da limpeza seria, ele consegue jogar na lagoa em 10 ppm. Então vamos avaliar em quanto tempo a lagoa ficaria com 50 ppm, né? Que seria mais ou menos esse valor aqui, ó, 50 ppm, mais ou menos aqui 15 mil dias. Quanto tempo que seria isso então? Então 15 mil dias, podemos dividir, então 15 mil dividido por 365 dias, nós temos lá 41 anos, né? Bastante tempo, mostrando que é um volume de água considerável e o fluxo de limpeza não é tão eficiente. Então, na verdade, seria mais peneiras vivas, mais processo de filtragem para ser necessário para filtrar eficientemente essa lagoa. Vamos ilustrar aqui um passo temporal um pouco maior, okay? Para avaliar o erro dessa solução analítica numérica. Então, colocando aqui o tempo, né? Vamos colocar o passo temporal agora a cada 5 mil dias. Ok? E vamos até 50 mil dias. Aqui, está ok. Vamos pegar essa expressão aqui, né, e colocamos aqui ao lado, que é o valor da massa, né? E vamos só ajustar aqui no tempo, né? O tempo para ele avaliar essa célula aqui. Ok? E agora avaliamos a solução com esses dados, com esse valor de tempo. Podemos agora fazer a solução numérica, né? Então vamos colocar aqui também e vamos pegar esse valor, adicionar aqui e copiar essa célula que já está com o valor da solução numérica. Aqui. E agora observem que ela já calcula a partir da célula anterior. Então podemos fazer esses resultados aqui. Da mesma forma, vamos fazer o gráfico. O gráfico aqui vamos colocar abaixo para mostrar o erro, comparando os erros dos dois gráficos, né? Da mesma forma, podemos colocar aqui a solução analítica e numérica, né? O título dos eixos também. Então o horizontal aqui é o tempo em dias e o vertical é a massa em miligramas. Ok? E vamos adicionar então a solução numérica aqui. Observe então, com um passo temporal de 5 mil dias, o erro ficou muito grande, né? Então, também da mesma forma podemos aqui adicionar a legenda, né? Vamos colocar a legenda aqui da solução analítica e aqui a solução numérica. Ok? E aqui podemos perceber então que é um erro considerável, né? Quando o passo temporal é muito grande, existe um erro muito grande no resultado. Então a ideia é que algumas expressões diferenciais, que são diferenciais, são muito complicadas, não podem ser resolvidas por solução analítica. Então podemos realizar a solução numérica através de outros métodos também. Aqui eu mostrei apenas o método de Euler, ou o método de Euler, né? E outros métodos, como o método de Runge-Kutta, de ordens superiores, conseguem ter um erro um pouco menor. Também pode ser feito no Excel, mas dá um pouco mais de trabalho, né? Outros softwares também conseguem realizar esse processo com uma simplicidade maior. Então, apenas para demonstrar as duas formas de solução e como se faz isso através de uma planilha simples como o Excel. Ok? Voltando então lá para o nosso slide. Então, essa era a proposta dessa videoaula. Então, demonstrar algumas formas de modelagem através de aproximação com curvas e de equações diferenciais ordinárias. E desejo para vocês então bons estudos, né? E é isso aí. Um abraço.